Abra sua Bíblia juntamente comigo em Hebreus capítulo 10, por favor. Hebreus capítulo 10. Muito obrigado por essa grande oportunidade, pastores. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Hebreus capítulo 10. Vou começar a leitura a partir do versículo 12. Hebreus 10, 12. Está escrito assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Portanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. 23. Guardemos firmemente a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Mantenha a sua Bíblia aberta, não a feche. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse momento. Meu Pai, nós cremos fielmente na sua palavra, nós cremos nas suas obras, nós cremos em quem o Senhor é. Meu Pai, no nome de Jesus, fale conosco, nos direcione através da sua palavra. É a sua palavra anunciada, não é a do Lucas, não é pastor, presbítero, mas é a sua mensagem anunciada. Senhor, abra nossos corações, abra nossa mente para a compreensão genuína da tua cruz, da proposta da cruz que o Senhor preparou antes mesmo da fundação do mundo para a salvação dos seus filhos. Fale comigo. Fale conosco como igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, ainda com a sua Bíblia aberta, por favor. Glória a Deus. Hoje para nós é um dia muito importante para a igreja. O dia da Páscoa, o domingo da Páscoa. Quando lançamos sobre a sexta, que é a sexta da paixão, sexta-feira da paixão, a sexta do sacrifício, a sexta da morte. Quando comentamos sobre ontem, o sábado das trevas, que também nós chamamos. Mas, independente desses 2 dias, tem o domingo. O domingo da ressurreição. O domingo do cumprimento da promessa. O domingo em que Cristo falou: olha, eu vou morrer. Eu irei morrer, mas eu vou ressuscitar. Não fiquem preocupados, não temam. Eu vou reviver ao 3º dia. Essa mensagem ele falou de tal modo que os discípulos os questionou. Pedro falou: não, Senhor. O Senhor não morrerá. Que mensagem é essa? Hoje é o domingo da ressurreição. O domingo que nós temos a certeza dessa convicção que Cristo ressuscitou. Não há nenhum profeta, não há nenhum homem, não há ninguém que pode ter o mesmo título ou o mesmo crédito
de Cristo e tem esse anúncio, falar ressuscitou, eu posso ir em vários túmulos hoje, lá estará escrito que a pessoa estará lá, os ossos estarão lá, mas se nós formos em Jerusalém procurar o túmulo de Cristo, Ele não estará lá, não, Ele ressuscitou. Falar de ressurreição, nossa, é tão bom. Falar de uma coisa que ninguém fez a não ser o próprio Filho de Deus. Mas essa noite eu vou me prender um pouco na cesta da cruz, na cesta do sofrimento, na cesta aonde Cristo foi massacrado. A Bíblia fala que o próprio Deus diz que Deus achou prazer em esmagar a carne de Cristo por mim e por você. Isso é forte, né? Deus teve prazer em esmagar a carne de Cristo. Aí eu entro numa questão que nós às vezes já sabemos, ou talvez pelos problemas da vida esquecemos. Qual que é a proposta da cruz? Sabe, é bom olhar a cruz e lembrar da ressurreição, mas espera aí, o porquê Cristo veio, qual que foi o fundamento, o motivo da vinda de Cristo, o porquê. Isso é para mim, é para você, nós temos que ter essa mensagem contínua, o porquê que Cristo veio. Certa feita, em uma reunião de jovens, eu fiz essa pergunta: por que você é cristão? Por que Cristo veio na terra? Houve silêncio. E talvez nós também, se nós dermos alguém nos apertar sobre esse assunto, talvez não teríamos tantas respostas também, talvez, por causa de algum problema, decepção, frustração, cansaço. Talvez nós estamos como a igreja, de uma das igrejas da carta do Apocalipse, em que Cristo está batendo na porta do cristão. Ou talvez estamos como aquele que Cristo falou em Efésios: olha, seu amor está esfriando, você está com pouco amor, deixaste o primeiro amor. Talvez pela rotina corriqueira e corrida da nossa vida, às vezes não paramos a pensar: Deus, qual foi a sua proposta na cruz? Nós temos o nosso domingo de ceia, mas mesmo assim eu repito, qual que é a proposta da cruz? Qual que é essa proposta? Se nós olharmos no texto que você está aberto, não feche, Hebreus 10, o versículo 1 ao 12, começa falando assim: os sacrifícios de animais não foi completo. O sacrifício de animais não foi completo. Às vezes era necessário sacrificar várias vezes, e mesmo assim havia a dúvida do perdão. O sacrifício do animal muitas das vezes não tinha a resposta, certeza que se houve o perdão. Muitas das vezes tinha a dúvida. Mas quando Cristo vem, o versículo 12 me fala assim: que houve um sacrifício perfeito. Não foi qualquer sacrifício, não. Eu não estou falando de qualquer homem que veio na terra, não. Eu estou falando do Filho de Deus que veio para a terra sem pecado, sem nenhum erro, sem motivo, sem nenhuma culpa, e morreu. Uma ovelha calada, uma ovelha que era nada mais, nada menos que o próprio Filho de Deus. Uma ovelha que não é nada mais, nada menos que o Rei do Rei, Senhor dos Senhores, dono do universo, Criador da terra, Criador dos homens. Ele não tinha motivo, ele não tinha culpa. Ali na cruz, os que os prenderam humilhavam ele: Jesus, tu é Filho de Deus, desce daí. Irmãos, se Jesus quisesse descer da cruz, ele descia. Porém, ele veio com um pleno propósito da salvação. Ele não ia abrir mão desse propósito. Quando eu vejo em filmes, eu leio a Bíblia, eu vejo um Cristo triunfante no seu ministério, um Cristo de cura, um Cristo de ressurreição, um Cristo sensacional, um Cristo, poxa, que Cristo esplêndido, um reino que os reinos daquela época estavam com medo. Mas na hora da cruz, houve um Cristo calado, um Cristo cabeça baixa. Nós chamamos de Cordeiro Pascual, que veio tirar o pecado do mundo. Um Cristo calado, um quieto.
Sua primeira proposta foi um sacrifício perfeito, porque a lei não era suficiente. Os homens tentavam pela lei achar uma resposta, pelo sacrifício de animais, de cominho, de planta. Eles tentavam achar uma resposta. Às vezes eu e você estamos tentando também fazer a mesma coisa. Estamos tentando achar uma resposta com o meu sacrifício pessoal. Estamos tentando achar uma resposta com os meus trabalhos na igreja. Mas eu quero te falar, ei, já houve um sacrifício perfeito chamado Jesus, um sacrifício não contaminado, não quebrado, um sacrifício puro, santo e verdadeiro. Ele é Jesus. Os escritores hebreus falam muito sobre isso. Olha, ali já houve, tentaram de todos os modos sacrifício, porém veio Jesus, o Filho de Deus chegou. O Filho de Deus que não tinha pecado e nenhum motivo para morrer, morreu. Ele veio. Eu fico pensando, irmãos, eu poderia até tentar morrer por alguém, mas por pessoas más seria tão difícil eu, Lucas, tentar morrer. E Cristo me conhece de tão o meu profundo, o que eu não me conheço, Cristo conhece, e mesmo assim Ele decide me amar e morrer no Calvário. Eu te pergunto, será que isso é amor? Será que isso é amor? Será que isso é amor? Eu penso quando Cristo falou, Senhor, Senhor, por que o Senhor me abandonaste? Ali não era um momento qualquer, era nada mais e nada menos que o pecado de toda a humanidade caindo sobre as costas de Cristo, um peso eternal, um peso de multidões sobre uma costa só. E Deus virar as costas naquele momento, sabe? Desculpe dizer assim, mas o pecado de hoje caiu lá. O pecado dos que estavam vivos, do passado e futuro, caiu naquele momento em Cristo. Mas Ele não abriu mão até o fim, até gritar, Pai, já está consumado, eu terminei a obra, eu finalizei. Eu terminei, Deus, eu terminei. Eu fui criado na terra que eu vim dos céus e fui criado em corpo humano com um propósito. E eu terminei. Eu terminei, que proposta linda. Seria tão bom você saber que alguém fez algo por você, sim ou não? É algo tão bom saber que alguém fez por você. Algo que ninguém conseguiria fazer. Ninguém. Ninguém aqui poderia fazer o que Cristo fez. Ninguém poderia fazer o que Cristo fez, mas Ele fez até o fim. Suportou até o fim. O versículo 16, 17, com a sua Bíblia aberta, está escrito assim, 16, 17. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém em seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as escrevereis. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Sabe, irmãos, eu olho essa proposta, primeiro, um sacrifício perfeito. Segundo, remissão de pecados. Os animais não conseguiam ter essa resposta em sacrifício, tinha dúvida. Por isso, às vezes, uma pessoa sacrificava tanto por causa da dúvida. Mas Cristo traz uma proposta, primeiro, um sacrifício perfeito, que somente quem é perfeito pode fazer. O segundo, Ele traz uma proposta, olha, eu porei no coração deles uma nova aliança. Não é aliança mais de animais, não é aliança mais de cominho, não é aliança da lei pesada que ninguém poderia cumprir, mas é uma aliança eterna com Deus que ninguém poderia separar, ninguém poderia barrar, ninguém. Irmãos, eu peço ao Senhor que nessa noite a sua vida e a minha possa ser banhada pelo amor, porque quando eu olho para a cruz, eu só vejo uma palavra, amor, só isso. Se alguém te pedir, descreva para mim amor, por favor, mostre a cruz, porque ela é a maior definição do amor, disse C.S. Lewis. A maior definição do amor é a cruz do Calvário. A cruz que faz Cristo trazer uma aliança nova, não antiga mais, mas a nova aliança.
Não é a aliança do sumo sacerdote que tem que matar animais e cordeiros, não. Mas é a aliança em quem o sumo sacerdote, que é o próprio Cristo, nos faz sacerdote juntamente com Ele. Nos separa juntamente com Ele. Ele é o sumo sacerdote, mas Ele nos chama a ser sacerdote real, nação santa, povo exclusivo dEle, que tirou das trevas e lançou a maravilhosa luz. Ele nos traz a isso. Ele não apenas faz uma nova aliança, não. A Bíblia diz assim, e acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e da sua iniquidade para sempre. Ei, é tão bom saber que Deus nos perdoa. Eu posso orar agora, falar: Senhor, me perdoa, limpa-me outra vez, lava-me outra vez, e o sangue de Cristo é derramado sobre nós. O sangue desce do Calvário até os dias de hoje. Quando eu peco, quando eu olho para a minha calamidade, quando eu olho para o Lucas que não tem nada de bom, mas Deus é bom. Quando eu olho e falo: Senhor, eu pequei. O próprio Espírito Santo que vem como advogado, intercede por nós e nos põe de pé novamente. Nós não estamos só nessa caminhada. É tão maravilhoso saber disso. Naquele tempo havia dúvida do perdão. Meus irmãos, se você orar hoje, você tem a certeza do perdão. Você tem a certeza da remissão. Não é somente eu, mas quando eu peço esse perdão, eu sinto o refrigério do Espírito Santo. É só eu? Não, né? Eu creio que não. Eu te pergunto, é bom esse refrigério? É tão bom. Eu estou lendo o livro O Peregrino, de John Bunyan. Irmãos, ali fala de um personagem chamado O Cristão. Esse O Cristão, ele lê um livro, e quando ele lê um livro, um peso, uma carga enorme vem para os seus ombros. Essa carga enorme é nada mais que os seus pecados, seus delitos, a lei que vem contra ele para massacrá-lo, uma lei pesada, os pecados sobre o seu ombro. E Deus fala através do evangelista, fala: olha, vá naquele caminho, o caminho é estreito, é fechadinho, você vai chegar lá no portão você vai encontrar quem vai tirar esse fardo pesado. Ele não desiste, a família o ironiza, faz piada, chacota da sua cara. Ele pede: esposa, vamos embora comigo. A esposa: não, eu não quero. Filhos, vamos, você está doido, pai. Ele decide caminhar só, porque o peso era muito grande. Ele morava numa cidade chamada Destruição. E ele persegue o caminho. Ele acha muitos conflitos, enganadores, para tirar ele do caminho. Mas ele não desiste, ele vai até o fim. Até que chega o grande dia em que o peso é saído dos seus ombros, a carga pesada sai, e ele grita: ah! Liberdade! Até que fim o peso saiu. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para esse livro e olho para mim, eu lembro naquele grande dia em que eu falei para Deus: Deus, eu não consigo mais, Senhor, está difícil demais, eu preciso de um Salvador. Esse Salvador, Senhor, limpa-me, lava-me, mora em mim, me transforma, Senhor. E o Santo Espírito vem, habita, limpa e perdoa. A remissão de pecados, a perdão, purificação, limpeza. Sabe, a melhor coisa do mundo que existe é quando você sabe que houve perdão. E nesse ato de perdão, vem uma palavra que eu amo, chamada justificação. Quando há o perdão do pecado, quando Cristo vem, perdoa, há uma linha chamada justificação, que Ele nos justifica. Não é apenas alguém que foi perdoado, mas tem a condenação escrita no mural. Mas é alguém que pecou, falhou, tinha condenações, porém a carta que o culpava é rasgada, esquecida e lançada para trás. Os seus pecados eu não lembrarei mais. Eu não vou lembrar mais. Não é que Deus fica doido e esquece as coisas, não. É que Deus não haverá mais o peso da culpa, porque ela já caiu em Jesus Cristo, nosso Salvador. Já foi caída lá.
caiu naquele grande dia, caiu na sexta, caiu em Jesus, sabe? E eu olho o versículo 19, nessa proposta há um sacrifício perfeito, há remissão de pecados, há perdão, há esquecimento. Mas quando eu olho no versículo 19, me afronta. E também afronta muito irmão aqui. O versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, que fez o novo e vivo caminho, que se consagrou pelo véu, isto é, pela a sua carne. Meus irmãos, essa proposta, além do sacrifício, além do perdão, remissão, esquecimento, Ele nos traz renovo e intimidade. Ele abre o caminho que um dia foi fechado pelo pecado. Ele abre o caminho que um dia foi limitado. É trazido de volta. Antigamente o sacerdote entrava no santo do santo porque outros não podiam. Hoje, no simples ajoelhar, eu me entro no santo dos santos de novo. Eu não preciso mais de uma pessoa para estar entre eu e Ele. Eu não necessito do intermediário como homem humano na terra, não. Nós temos um intermediário chamado Espírito Santo, que faz a conexão direta com o Pai. Se eu quiser, eu posso orar e pedir perdão, e no mesmo momento o perdão é derramado. No mesmo momento. Mas sabe, esse texto fala assim, ele não fala, se você quiser, entra nos santos. Ele diz assim, tendo irmãos, ousadia. Quantos de nós não temos essa ousadia? Quantos de nós buscamos gurus espirituais para tentar conversar com Deus, para que ver se talvez eu sou perdoado? Quantos de nós tentamos achar algum apetrecho para segurar a fé? Mas não. O próprio Deus abriu o caminho na pessoa de Jesus para que meu relacionamento fosse aberto. Eu não tenho mais limitações. Eu não sou mais escravo, eu sou filho. Antes eu era apenas criação, mas hoje eu sou filho. Eu fui enxertado na videira, na família. Eu faço parte da família. Eu não sou mais escravo. Não. Eu fui enxertado como filho. E Deus me dá essa liberdade do relacionamento. Sabe? Tem muitas religiões que os deuses pedem amargosamente coisas, mas eles não pedem relacionamento. Eles pedem coisas, mas eles não pedem relacionamento. Mas quando eu olho para Deus, Ele não me pede coisa, Ele me pede relacionamento, Ele me pede envolvimento, unidade. Sabe, quando eu olho para o Éden, lá no início, quando Deus vinha no final do dia falar com Adão, Ele tinha relacionamento. Por causa do pecado, o relacionamento quebrou, mas Cristo veio e reatou esse relacionamento, trouxe de volta, trouxe acesso ao Pai, uma porta aberta de relacionamento. Não existe mais barreiras, não existe limitação, não. Às vezes eu, como homem, coloco impedimentos. Às vezes nós colocamos impedimentos. Não, irmão Lucas, esse pecado é pesado demais, Deus não perdoa. Ah não, Lucas, essa culpa ela é muito grande, Deus não vai me perdoar, irmão Lucas. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe. Irmãos, eu não sei do erro de ninguém aqui. Nem quero saber. Mas eu conheço um Deus que sabe mais profundo e escondido, e mesmo assim Ele decidiu perdoar e te amar. Sabe? Tinha uma época na minha vida que eu me culpava muito. Tinha uma culpa que eu me fazia escravo dela, como eu sei que tem gente aqui que está na mesma situação. Escravo. De modo que quando eu ia orar, a culpa vinha e eu, regredia. Ah não, não posso vir mais, porque eu sou culpado, eu não vou mais não, não vou não. Quando eu pensava que eu estava conseguindo ter aquele envolvimento, aquela presença do Espírito falando com Deus, havia bloqueio e me parava. Um bloqueio chamado, você pecou.
esse bloqueio me parava, me bloqueava, sabe? E ali eu me martirizava sempre, o meu erro, o meu pecado, eu errei, fui eu. Mas um dia Deus falou comigo sobre isso. E Deus falou, olha, entenda algo, Lucas. Lucas, entenda algo. Eu perdoei, sim ou não? Sim, Deus perdoou. Você ainda se sente culpado? Sim. Então, o meu perdão não foi suficiente? Você é juiz sobre mim? Porque se a minha lei, a minha culpa é maior do que o perdão de Deus, é mesmo de falar, Deus, o seu perdão é suficiente, porque eu ainda sou culpado. Aquilo me feriu, eu falei, Senhor, se o Senhor perdoou, quem sou eu para me martirizar, me culpar, me condenar? Se o perdão de Cristo é suficiente, quem sou eu? Eu falei, Deus, o que eu faço então? Deus falou, aceita ser perdoado, aceita o perdão, aceita, livra-te da culpa, abra mão da culpa, renuncie à culpa, esqueça. Eu não estou te falando que não haverá o peso do pecado e da condenação, há consequência. Mas a culpa já houve perdão, e isso eu tenho que abraçar em Jesus Cristo. Eu tenho que abraçar. É tão gostoso quando Deus fala, olha, o seu pecado eu não vou lembrar mais. Entra no novo e viva o caminho que Cristo abriu através da sua carne, que é o seu corpo, que é o sacrifício da cruz. Entra. Irmãos, pensa numa pessoa ousada. Não é apenas chegar aqui na igreja e sentar e conversar. A ousada subiria aqui e falava, eu quero a oportunidade para falar. Isso é ousadia. Deus nos chama a ter ousadia no relacionamento com Ele. Ele não quer superficialidade. Ele quer que nós entremos nas águas e aprofundemos e mergulhamos nele. Deus quer isso. Mas muitos de nós só queremos molhar o dedinho do pé. Enquanto Deus quer que nós mergulhamos profundamente nele. Ele quer que nós mergulhamos profundamente. Profundamente. Não é de qualquer jeito, é profundamente. Nessa proposta, eu vejo o versículo 13, que diz assim no versículo 13. Aguardando daí até em diante, até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Cristo não é apenas um sacrifício perfeito, não é apenas perdão, não é apenas reatar relacionamento, não é apenas justificação, mas Ele deixa claro, eu irei voltar para buscar a igreja, eu irei voltar, ninguém voltou, eu voltarei, a ressurreição que houve em mim haverá em você também. Eu retornarei. Não foi apenas o domingo de hoje da ressurreição. Nossos corpos também há de ressuscitar em Cristo Jesus. A terra vai ter que tomar conta. A água vai ter que dar conta do corpo. Porque todos serão ressurretos em Cristo. Haverá ressurreição. Essa palavra é para nós. Cristo falou, não foi eu. Cristo falou dessa ressurreição. Cristo falou desse retorno. Irmão Lucas, é uma proposta boa, sim ou não? Sim ou não? Que proposta boa. Perdão de pecado, um sacrifício que eu não daria conta. Perdão de pecados, arrependimento, remissão de pecados, esquecimento, reatar relacionamento, retorno de Cristo na ressurreição. Que proposta boa. Mas sabe, irmãos, eu vejo o versículo 22, que diz assim: aproximemo-nos com um sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. A proposta é posta diante de mim e diante de você. Porém, existe uma condição da cruz, essa condição se chama regeneração, nova vida, novo nascimento, e Cristo chama isso para todos nós. Quando lemos João 3, Nicodemos, um homem da lei, conhecido, sabia todos os estatutos e leis,
Jesus falou para ele: importa-te que você nasça de novo. E ele questiona: mas Senhor, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus não falava de coisas naturais. Ele falava de um novo nascimento. Isso serve para mim, para você, igreja. A proposta é boa. Porém, existe uma condição que nós não podemos negociar. Tem que haver regeneração, nova vida. Eu não posso ser o Lucas de antes da conversão novamente. Eu tenho que ser novo, nascido do alto, novo em Deus. Eu não posso voltar para os meus pecados anteriores. Não. Eu não posso voltar a ser o homem incrédulo que eu fui antes. Eu não posso voltar a ser o homem mau que eu fui. Essa natureza chamada carne vai ser uma luta, uma militância diariamente, diz o apóstolo Paulo, uma guerra contínua em que eu vou ter que brigar. Mas meu irmão, por favor, lute, mas não baixe a guarda, não desista, não pare, não pare, permaneça, fica firme na fé, não negocia por nada, muito menos com o pecado. A Bíblia fala: olha, o pecado que te embaraça, afaste dele. Existe uma nuvem de testemunhas sobre nós, que possamos nos afastar de todo e qualquer embaraço e do pecado, que possamos nos afastar, correr se necessário, mas com os olhos fitados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não negocie isso por nada. Mediante essa proposta, vem a regeneração, nova vida. Mas Deus nos chama, no versículo 14, diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, quanto os que estão sendo santificados. Tem um processo que eu não posso quebrar. Começa ali na regeneração, mas há uma continuidade chamada santificação que eu não posso negociar, santificação que eu não posso abrir mão. Eu tive uma definição sobre santificação que eu amei. Santificação não é pecar nunca mais. Isso se chama glorificação. Na glorificação nunca mais pecaremos. Na santificação eu reconheço o meu pecado e luto diariamente contra ele até vencer. Isso é santificação. Isso é santificação. Há um tempo atrás eu fui ensinado que santidade é não pecar mais. Eu vivi frustrado porque o pecado luta contra mim diariamente. Até que o dia que eu descobri que não é que eu vou me dar ao pecado, pecarei para que a graça abunde de modo algum, não. Mas que eu lute diariamente como guerreiro, como soldado de Cristo, para que eu não abra mão por nada de Jesus. Focalize o pecado que me condena e que me escraviza. Luto contra ele até a vitória. Deus nos chama para essa santidade. Deus nos chama para essa santidade. Já estou findando. 2 minutos. Deus nos chama para essa santidade. Ok, irmão Lucas. Você me falou de uma proposta. Você me falou de uma condição. Toda proposta tem condição, mas tem recompensa. Qual que é ela? Versículo 23 diz assim: aguardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu vi uma versão viva que eu gostei, diz assim: agora podemos aguardar a salvação que vem de Deus, que nos prometeu. Não há mais lugar para a dúvida e podemos contar para os outros que a salvação já é nossa, pois nem se discute que Ele fará aquilo que Ele diz. Eu gostei dessa versão viva, que é uma paráfrase. Irmãos, temos que segurar com firmeza, temos que nos assegurar a essa salvação. A melhor recompensa que o homem pode ter não é ser rico aqui na terra, não é ser próspero financeiramente, ter sucesso, mas nosso maior sucesso é uma recompensa eternal chamada salvação, que o homem não pode entrar, que o ladrão não rouba e não mina, ninguém pode arrancar, não. Uma salvação que é eterna, não tem fim.
é para sempre. É para sempre, aonde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, mas só glória. E para sempre reinaremos com Ele. Não negocie essa salvação, não abra mão. Não abra mão dessa salvação por nada. É a melhor recompensa que eu posso ter. Ok, irmão Lucas, mas se eu não quero, que recompensa haverá? Está no versículo 26, que eu vou finalizar agora. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício por pecados, pelo contrário, certa expectação terrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, Deus nos põe essa proposta e nos põe em dois caminhos. Um caminho que conduz à salvação e um caminho que conduz à perdição. Mas a proposta da cruz já foi posta. Deus não precisa fazer mais nada, porque Ele fez em Jesus. Já foi completa, a proposta está de pé para mim e para você. Já está ali disposta. Mas entenda, você tem o direito do plantio, mas a colheita não é direito seu, é consequência. Deus nos chama a ter uma colheita que se chama salvação, vida eterna, graça abundante. Ele nos chama hoje. Se põe de pé, por favor, toda a igreja. Antes de passar para o pastor, tem alguém no nosso meio que quer se entregar a Cristo hoje? Tem alguém que olhou para essa mensagem e falou: irmão Lucas, eu entendi a proposta, mas eu ainda não abracei a proposta, eu não me entreguei à proposta até hoje. Haverá uma recompensa e eu não quero a segunda recompensa, eu quero a primeira, que é a salvação eterna. Eu quero hoje ser salvo. Tem alguém? Se tiver, levante sua mão, por favor. Tem alguém que quer se entregar a Cristo hoje? Hoje é o dia, não vamos deixar para amanhã não. Tem alguém? Se tiver, levante sua mão, por favor. Mais uma vez. Tem alguém? Vamos todos orar então. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, mediante essa mensagem, a proposta da cruz e seus efeitos em nós, Senhor, eu olho para essa proposta de um Cordeiro perfeito, imaculado. Pai, eu olho para o perdão e remissão de pecados. Pai, o Senhor já fez, a proposta está de pé. O Senhor abriu um novo caminho, um caminho em que eu possa andar, um sacrifício perfeito. O Senhor mandou o Espírito Santo a nós. Meu Pai, não me deixa negociar a salvação, não deixa eu abrir mão da salvação por nada. Pai, me dê capacidade, me dê forças na pessoa do Seu Santo Espírito para não negociar. Pai, eu te peço uma coisa hoje: se tem alguém entre nós que o peso da culpa o consome, que o peso da culpa o escraviza, que o peso da culpa se torna um cargo pesado no relacionamento, meu Pai, nessa noite nós pedimos ao Senhor: retira o peso da culpa. Aonde há perdão não é necessário mais oferta, assim como a Bíblia acabou de falar, o seu texto falou. Aonde há perdão não precisa mais de oferta, porque já foi executada. Meu Pai, se há entre nós a culpa do pecado que o Senhor já perdoou, mas há um peso que não foi ainda em si mesmo aceito o perdão, meu Pai, no nome de Jesus, Pai, retira o espírito de escravidão, retira a culpa, lança fora nessa noite, Pai, em nome de Jesus, lança fora, e que nós não possamos negociar a salvação, que é melhor que todas as coisas neste mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade e volto ao pastor.